Bom, tem um assunto importante que nós queríamos conversar com você, e para isso nós trouxemos aqui um convidado, né? Que é a questão das chamadas visitas íntimas nas penitenciárias. Quem está aqui conosco, gentilmente, é o doutor Vidal Serrano Júnior, né? Que atendeu ao nosso pedido e ele vai conversar um pouco aqui conosco. Vidal, bem-vindo aqui no jornal. Obrigado. Muito grato. Vidal, quando a gente fala em visitas íntimas, isso faz parte da progressão da pena de uma pessoa que está no sistema penitenciário? Não faz parte exatamente da progressão da pena, porque na verdade a visita íntima ela existe, via de regra, onde o regime é executado de forma fechada, né, no regime fechado. Então ela não faz parte da progressão da pena, mas ela tem um aspecto, quer dizer, que é humanizador. A pessoa que é privada da liberdade, ela tem que ter também, enfim, relacionamentos sexuais, inclusive para tranquilizar a situação do próprio presídio, né? Então não vejo, quer dizer, a visita íntima em si como algo errado. Agora, por que alguns países adotam e outros países não adotam? O regime de cumprimento da pena de cada país, ele varia, quer dizer, de acordo com a cultura, enfim, com a forma que cada país enxerga como o seu preso deve ser tratado, né? Em alguns países você tem um rigor maior, em outros um rigor menor. Aqui no Brasil isso começou, na verdade, na década de 80, aqui em São Paulo, ainda no governo Montoro, e depois se estendeu pelo país inteiro. Verificou-se, quer dizer, na prática, que essas visitas melhorariam a situação interna dos presídios, né? Então, melhorou ou não? Melhorou sim. Melhorou. Dizer, não são ruins, não. São adequadas. Agora, quando a gente fala em visitas íntimas, elas podem ser também para pessoas do mesmo sexo? Em tese, sim. Quer dizer, porque o que acontece? Quer dizer, a visita íntima, ela pode existir com o companheiro ou com o cônjuge. Se você pensar numa união homossexual estável, ela poderia sim existir, desde que isso fosse reconhecido, quer dizer, de maneira clara, na documentação que fica junto às direções dos presídios. Sim. Isso não é uma forma, vamos dizer assim, de ter um sistema prisional mais ou menos rigoroso do que tem em outros países do mundo? Não, na verdade é uma forma de você coibir, quer dizer, né, algumas violências internas a cada presídio, como por exemplo a violência sexual. Né? Quando você tem a visita íntima, é comprovado, quer dizer, que essa violência sexual diminui. Quer dizer, então isso você torna, quer dizer, o cumprimento da pena um pouco menos desumano. Aqui no Brasil, sabemos nós, né, os nossos presídios, eles têm lá uma inadequação grande, né, na quantidade de presos por cela, enfim, no regime de cumprimento, na regularidade da observância dos direitos e outras coisas mais. Entendo. Agora, isso tem as pessoas são tratadas dignamente quando vão ao presídio? Não, especialmente, sei lá, os companheiros ou as companheiras? Não são. Não são. Eu às vezes passo na porta aí de presídio e vejo um monte de gente lá fora esperando para entrar. Exato. É uma coisa muito degradante ainda. Quer dizer, degradante. Exato. Degradante, dizer, né? Aliás, o cumprimento da pena no Brasil é muito degradante, né? Quer dizer, o Estado investe muito pouco nisso. Acho que não dá voto, né? Exatamente, não dá voto, você tem uma desproporção grande e o que é pior, você tem também um grande número de pessoas que já estão condenadas, tem um mandado de prisão expedido, aqui em São Paulo cerca de 200 mil, e essas pessoas não são encarceradas, na verdade, por falta de vagas nos presídios. Isso aumenta, na verdade, quer dizer, em grande parte, quer dizer, né, a sensação de insegurança que nós temos nas ruas aqui de São Paulo, enfim, do país inteiro. Quer dizer, 200 mil pessoas foram condenadas, ele está preso, não vão porque não tem vaga no sistema penitenciário. De fato, quer dizer, o Estado não é que a polícia não sabe onde eles estão. Exatamente, quer dizer, a polícia não vai atrás porque não tem onde colocar. Né? Os presídios já estão superlotados hoje. Se você, na verdade, quer dizer, buscar mais presos, essa superlotação aumenta. Aumentando a superlotação, você tem mais problemas. Então, isso acaba ficando de lado. E esse deixar de lado significa, muitas vezes, deixar criminosos multireincidentes, quer dizer, que tem no hábito criminal, vamos dizer assim, uma profissão de fé, quer dizer, e que nos assolam, nos faróis, enfim, na vida, nas casas, etc. Tiram a tranquilidade da população. Então, melhorar, quer dizer, os presídios é uma tarefa importante, aumentar as vagas e aprisionar, quer dizer, aqueles que merecem ser aprisionados, é próprio de um Estado de direito, que precisa encontrar uma fórmula. Quer dizer, nem ser um Estado repressor do prende, bate, arrebenta, e nem ser um Estado tíbio também, que não dá segurança aos seus cidadãos. Agora, Serrano, no caso aqui, especificamente da legislação brasileira, é um ditado popular, né? Pô, fulano deveria ser preso, ciclano deveria ser preso. Porque na nossa concepção popular, a prisão é um castigo. Ele deveria ser aplicado para todo mundo que transgride a lei. Mas como você explicou, o sistema carcerário não aguentaria mais 200 mil pessoas lá. Há necessidade de mudar a lei
para colocar na cadeia só aquelas pessoas que são realmente perigosas para a sociedade? Eu acho que sim, quer dizer, mudar a lei, inclusive, para permitir, por exemplo, que as secretarias de segurança fizessem um cumprimento seletivo desses mandados de prisão. Por exemplo, pegar os criminosos violentos, aqueles que são condenados por latrocínio, por roubo, por homicídio, enfim, quer dizer, tirar essas pessoas, segregar essas pessoas do convívio social. Porque quando você os segrega, você evidentemente aumenta, quer dizer, a segurança da população como um todo. Você vai ter uma cidade mais segura. Sim. Quer dizer, então, você precisa ter uma dinâmica mais realista e mais atual, vamos supor, da legislação, para permitir uma atuação mais discricionária também das autoridades nessa matéria. Quer dizer, outros delitos mais leves poderiam sofrer outro tipo de pena que não exatamente colocar o cidadão atrás das grades? Exatamente, exatamente. Você teria penas alternativas, enfim. Você tem outros mecanismos, né? Deixar, quer dizer, o aprisionamento para circunstâncias graves ou para uma reincidência que tenha sido colocada, enfim. É deixar como... E aproveitar essas vagas do sistema carcerário, eu repito, quer dizer, para o aprisionamento das pessoas que são perigosas no convívio social. Quer dizer, isso é muito importante. Você tem lá um latrocida que já cometeu vários crimes, 3, 4, 5, 6 latrocínios. Você identifica, quer dizer, que já há vários mandados de prisão expedidos contra aquela pessoa. O Estado tem que buscá-la e encarcerá-la. Porque se você produzir, você tirar 10, 15, 20 mil criminosos violentos de circulação, é evidente que você aumenta a segurança da população de um modo geral. Olha, quem está aqui gentilmente conosco é o Dr. Vidal Serrano Júnior. Serrano, precisa haver mais mudanças na legislação penal brasileira ou nós já temos pena suficiente e temos que arrumar outra saída? Eu acho que há uma mudança que eu enxergo como muito necessária, que o governo precisa enfrentar. Quer dizer, o que acontece? Nós tivemos alguns casos recentes, e esses casos estão crescendo, de agentes do Estado, policiais, carcereiros, funcionários do sistema penitenciário, que foram agredidos, foram mortos, quer dizer, pelo crime organizado. Quer dizer, o Estado existe, você sabe, como historiador, exatamente porque as pessoas abrem mão da sua liberdade, de uma completa autonomia, para que o Estado preserve a vida e a liberdade das pessoas de maneira geral. Quando você agride o agente do Estado por conta dessa função, você, na verdade, está fazendo com que o Estado não possa executar adequadamente a sua função, não ser Estado. E isso não pode acontecer. Então, esses fatos que aconteceram nas penitenciárias federais, com o assassínio daquela psicóloga, assistente social, aquilo foi gravíssimo, né? E me parece que deva haver, sim, uma legislação para o enfrentamento dessas situações, permitindo não só penas muito mais severas, como também um cumprimento de pena diferenciado. Talvez aí sim, com isolamento total, sem visita, sem poder falar com o advogado, sem poder ter nenhum tipo de comunicação com o mundo externo, porque se o Estado, quer dizer, não proteger os seus agentes no exercício das suas funções, você, na verdade, amanhã você vai ter o crime se emparelhando, se ombreando, até ofendendo, quer dizer, ameaçando o próprio Estado e a liberdade, quer dizer, a vida das pessoas não vai estar sendo respeitada. Obrigado, Serrano. Muito grato. Obrigado. Muito obrigado.